Olá, crianças de todo o Brasil. Meu nome é Douglas e hoje estou aqui para trazer mais uma mensagem para todas as crianças que hoje vivem neste país. E essa mensagem vai se basear num texto, num provérbio que está escrito no livro de Provérbios de Salomão, que foi o rei ou o homem mais sábio de todos os tempos, a quem Deus deu sabedoria, porque Salomão pediu a Deus sabedoria e Deus lhe deu. E com esta sabedoria, ele escreveu o provérbio que eu vou ler daqui a pouco, que é um provérbio para as crianças, como você e muitas outras que vivem nesse país. Por isso eu espero que você preste atenção, porque este provérbio de Salomão é para a sua vida, como uma criança hoje. Ele vai falar a respeito da sua vida. Então, esse é um provérbio muito interessante para você, porque ele vai falar algo que acontece com a sua vida. Acontece com a vida de todas as crianças. Então, esse provérbio é muito importante, porque esse provérbio relata o que aconteceu com o seu pai, com a sua mãe. Aconteceu comigo, porque tanto o seu pai, a sua mãe e eu, um dia fomos crianças também. E esse provérbio se aplicou ao seu pai e à sua mãe quando eu era criança e a mim também quando eu era criança. E isso serve para todas as crianças de modo geral neste mundo. É muito importante isso, porque as crianças, elas têm o seu próprio modo de pensar, de falar e de agir. E é no agir, ou seja, no fazer, no praticar as coisas, é que às vezes a criança faz algo que é certo, ou às vezes faz algo que é errado. Então, esse provérbio que eu vou ler aqui hoje vai falar sobre isso. E é muito interessante, porque eu mesmo passei por isso na minha infância. Eu fiz coisas certas, coisas erradas. E à medida que fui fazendo essas coisas certas e erradas, eu fui me conscientizando do que era certo e do que era errado, para que pudesse fazer apenas o que era certo e não praticar o que é errado. Porque quando uma criança pratica algo certo, ela tem, digamos assim, uma recompensa, digamos assim. E quando a criança faz uma coisa errada, ela tem uma sentença em sua vida, uma sentença em sua vida. Ela, por causa dessa coisa errada que ela praticou, ela vai sofrer uma consequência. Então, a partir do momento que a criança vai crescendo, ela vai sabendo se orientar para não fazer algo errado, mas sim para fazer o que é certo. E esse provérbio de Salomão retrata isso muito bem, porque as crianças, elas já sabem o que devem fazer pelas suas ações práticas no dia a dia, na sua casa, com outras crianças da vizinhança, nas escolas. As crianças sabem bem o que estão fazendo. E esse provérbio é sobre isso. Por isso é muito importante que você, que é criança hoje, preste atenção, porque isso está acontecendo com você também hoje. O que esse provérbio vai dizer é o que está acontecendo com você hoje. É o que vai acontecer com todas as crianças que nascerem, que viverem neste mundo. Então eu vou ler isso aqui, eu vou ler agora esse provérbio que está aqui no livro de Provérbios de Salomão. Ele está escrito assim: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Vou repetir. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Isso acontece com todas as crianças. Em tudo aquilo que ela pratica, ela consegue, ela chega a se dar a conhecer se aquilo que ela fez ou faz
é puro e reto, ou é algo mal e errado. É assim que começa a conscientização das crianças. É nesse período da infância que começa. E isso só vai crescendo, essa conscientização do que é certo e do que é errado, só vai crescendo à medida que ela vai praticando. Ela vai tomando mais consciência disso aí. E isso é algo importante na vida da criança. A criança é inocente até certo ponto, mas depois ela vai perdendo essa inocência. Ela vai começando a se conscientizar das coisas certas e das coisas erradas. Ela vai começando a ter discernimento. Então, uma criança pode sim saber que o que ela fez é certo e errado. E, para ambos os casos, ela pode sofrer boas consequências ou más consequências. Se ela fizer algo certo, ela vai sofrer boas consequências. Mas se ela fizer algo errado, ela vai sofrer más consequências. Então eu vou ler aqui uma mensagem que é baseada nesse texto, nesse provérbio de Salomão. E a mensagem começa assim: todas as crianças, mesmo sendo crianças, já conseguem ter conhecimentos ou noções de que aquilo que estão fazendo é algo certo ou errado. Isso acontece com todas as crianças. É isso que esse provérbio está dizendo. As crianças já sabem disso, mas talvez não tenham a noção exata do que as consequências de suas ações podem causar em suas próprias vidas e na vida de outras crianças que foram vítimas, por exemplo, do seu bullying. Então, uma criança que briga com outra criança, que trapaceia no jogo ou em uma outra brincadeira, que faz malcriações, que desobedece aos pais, elas só conseguem perceber a gravidade do que fizeram depois, porque uma criança de 3, 4 e 5 anos não consegue premeditar ou planejar o que vai fazer. Ela faz tudo apenas por fazer. Faz sem querer, sem intenção, sem dolo. Mas depois de fazer, é aí que a criança se dá a conhecer se o que ela fez é puro e reto ou se é algo mal que não é certo. Então, quando uma criança faz algo que é puro e reto, o que acontece? O pai e a mãe dela a elogiam. O pai e a mãe dela louvam o que ela fez. O pai e a mãe dela parabenizam a criança pelo que ela fez, porque ela fez algo certo. Isso tem que ser comemorado, para que a criança comece a entender que fazer coisas certas é algo bom, é algo que traz recompensa. E é assim, e é isso que a criança tem que fazer as coisas certas, para poder receber o elogio de seus próprios pais, louvor de outras pessoas também, que viram ela fazer coisa certa. É assim que a criança tem que agir. Mas, se a criança faz algo mal que não é certo, aí vem as más consequências, porque com certeza o pai e a mãe dela, que viram ela fazer essa coisa errada, vão puni-la, vão repreendê-la, vão discipliná-la, vão corrigi-la de alguma forma. O pai ou a mãe podem até dar lá umas palmadinhas para ensinar a criança que ela fez algo errado. Porque essa é a consequência daqueles que fazem coisas erradas. Então isso acontece. Então as crianças vão crescendo assim. E à medida que elas vão crescendo, elas mesmas
chegam a se dar a conhecer se aquilo que elas fazem, que elas estão fazendo, é algo certo e aprovado ou é algo mal que elas não deveriam fazer. Elas vão tendo essa consciência e é claro que à medida que elas vão crescendo, elas vão querendo procurar fazer as coisas certas e deixar de fazer coisas erradas. Porque as coisas erradas trazem mais consequências. Muitas crianças sofrem isso. Em alguns países do mundo aí, muitas crianças são presas. Crianças de 8, 10, 11 anos são presas porque cometeram algo errado. E a lei, nesses países, pune elas dessa forma. Aqui, em nosso país, a maioridade é 18 anos. Querem tentar fazer para mudar para 16, enfim. Mas quando uma criança, que já não é criança, já é adolescente, já indo para a juventude, uma criança com 16 anos já consegue discernir o que é certo e o que é errado de se fazer. Ela já tem experiência disso. Mas as crianças que têm 3, 4, 5 anos, ainda não. Mas mesmo assim, aquilo que elas fazem de errado ou de certo, terá cada uma a sua recompensa, a sua consequência, digamos assim. Então, as crianças de hoje têm que entender isso. Esse provérbio é muito claro e simples para toda criança entender. E eu espero que as crianças se conscientizem disso. Porque uma criança, ela tem que ser ensinada. Esse provérbio ensina isso. Uma criança tem que ser ensinada a fazer o que é certo. Ela tem que se dar a conhecer se o que faz, se o que ela pratica é algo puro e reto. Isso sempre vai acontecer. Esse provérbio é uma grande realidade que acontece na vida de todas as crianças. Sem exceção. Sem exceção alguma. Então, todas as crianças estão enquadradas neste provérbio. E eu espero que esse provérbio seja útil para as crianças, de alguma forma. Porque ele não foi escrito à toa. Ele foi escrito com essa intenção de conscientizar as crianças. E as crianças são conscientizadas, sim, pelas suas próprias ações. Elas vão se conscientizando pelas suas próprias ações, pelas coisas que elas praticam. Podem ser boas ou podem ser más, enfim. As crianças vão sendo conscientizadas disso. E é isso que tem que acontecer. Para que todas as crianças possam saber discernir o que é bom e o que é mal. O que é certo e o que é errado. As boas consequências das práticas boas e as más consequências das práticas más. Elas vão tendo essa consciência. Isso aconteceu comigo quando eu era criança. Aconteceu com seu pai, com sua mãe, quando eles eram crianças. E está acontecendo com você agora. Então, isso é muito bom. E isso é algo que mostra que a criança, ela vai amadurecendo aos poucos. Até aí quando chega na fase adulta, ela já está totalmente madura, totalmente conscientizada, com suas faculdades mentais exercitadas para discernir totalmente o que é bom e o que é ruim. É assim que acontece. Esse é o processo ao longo da vida que acontece com todas as crianças. Então essa mensagem de hoje é para isso. Eu espero que você que é criança possa meditar nisso no seu coração. Leia o livro de Provérbios de Salomão, que está nas Escrituras. É um livro bom para a sua vida como criança. Você vai aprender muitas coisas importantes que você pode aplicar na sua vida, para que você possa praticar. Ele vai te ensinar a fazer boas ações, a ter boas atitudes, a ter um bom modo de pensar, de falar e de agir. Esses provérbios vão ensinar a muitas crianças. Então eu espero que todas as crianças possam dar valor
a este livro chamado Provérbios de Salomão, de onde está escrito: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações se o que faz é puro e reto. Então eu espero que essa mensagem de hoje possa edificar todas as crianças que estão nesse país, que vivem nesse país, que ouvirem esta mensagem. Eu espero que essa mensagem possa ser compartilhada pelo Facebook, pelo Gmail, pelas redes sociais, com outras crianças, de muitas famílias que existem por aí, para que todas as crianças possam saber isso. Então eu espero que você possa fazer isso. Compartilhe, para que esse vídeo possa ser visualizado por mais e mais crianças possíveis. É isso que eu espero e agradeço agora, em nome do Senhor Jesus. Amém.